Vejam, o que está acontecendo na Espanha é a rebelião da UCO, da Unidade Central Operativa da Guarda Civil. Ataques sistemáticos contra eles desde que Sánchez chegou a Moncloa. Tentaram de tudo para acabar com essa unidade. Por quê? Porque é independente, porque serve à Espanha, não ao PSOE. E isso eles, como bons ditadores, não perdoam. Edmundo González Urrutia foi obrigado por Zapatero, pelo governo espanhol, a sair da Venezuela. E isso é um custo que Zapatero cobrou. Zapatero não age por altruísmo. Espero que ele vá à justiça, que as provas apareçam e seus cúmplices sejam presos. Acho que o modus operandi de Sánchez, desde que chegou à vida pública, tem sido a chantagem. A chantagem com os vídeos das saunas dos sogros dele, chantagens dentro do partido, a altas instituições do Estado. E depois, por outro lado, também, não só nesse caso, eu acho que o rei está sendo chantageado. Me parece há uma parte de chantagem. Agora mesmo está a trama de Leire, que é uma trama institucional promovida pelo próprio Pedro Sánchez, instrumentalizando o PSOE para gerar chantagens. Na justiça, e depois também unindo isso à visita ao Papa, todos sabemos que a hierarquia católica na Espanha é alvo de constante chantagem. A mesma com um contrato concedido pela Adif de 47 milhões de euros. Mas é que estamos falando que essa empresa, eu tenho aqui os dados, em 2021 recebeu 54 milhões de euros em licitações de contratos públicos. Em 2022, 78 milhões de euros. Em 2024, 39 milhões de euros. Em 2025, 42. E em 2026, 11 milhões de euros relatados inicialmente e esses da Adif que ainda estão pendentes de confirmação. Eles limparam a imagem de Zapatero, um sem-vergonha que arruinou a Espanha, que as pessoas esquecem. Foi o único que congelou as pensões, que reduziu o salário dos funcionários públicos. Pois esse cara teve a imagem limpa a ponto de ser considerado referência moral. Veja só, referência moral, um verdadeiro sem-vergonha. E o que é pior, e como católico para mim é imperdoável, trazem o Papa para limpar a imagem do próprio Pedro Sánchez. Como é que o Vaticano pode consentir essa utilização política, absolutamente política, de um governo que reivindica os anos em que na Espanha se violavam freiras e se matavam padres em nome da República e em nome de não sei que tipo de liberdade? E o Papa vem abençoar Pedro Sánchez. Estamos todos de brincadeira ou o único bobo que existe na Espanha sou eu? Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos, tudo bem? Confidenciais são dias brilhantes, flechas de luz de democracia. Eles aparecem na escuridão da Espanha, graças a pouquíssimos, mas guardas civis, policiais, algum jornalista, poucos, e pessoas honestas como vocês que nos acompanhando e dando força mantêm o Estado de Direito. Com certeza, graças a vocês, não à oposição nem a Sua Majestade o Rei. Vejam, o que está acontecendo na Espanha é a rebelião da UCO, da Unidade Central Operativa da Guarda Civil. Ataque sistemático contra eles desde que Sánchez chegou a Moncloa. Tentaram de tudo para acabar com essa unidade. Por quê? Porque é independente, porque serve à Espanha, não ao PSOE. E isso eles, como bons ditadores, não perdoam. Quando Sánchez chegou a Moncloa em 2018, a primeira coisa que fez foi demitir o chefe da UCO, demitir Manuel Sánchez Corbí, o coronel. Diziam que era por falta de confiança. Não, era falta de joelheiras as que Corbí não quis colocar para esquecer as investigações de corrupção. O coronel levou aos tribunais sua saída da UCO por considerá-la ilegal. Sánchez foi reduzindo o orçamento de fundos reservados da UCO. Foi fechando ela aos poucos com aquela intenção que contamos aqui há 2 anos, que era acabar com ela, fechar a UCO e a Guarda Civil, e transformar a Guarda Civil e a Polícia em um só corpo chamado algo como Guarda Nacional. Claro, sob a supervisão de Sua Santidade.
Isso é típico de ditaduras bolivarianas e como ele continua no poder, ele vai colocar isso em prática. Quando ele não conseguiu demitir os comandantes, como Sánchez Corbí ou Pérez de los Cobos, ele os promove, eleva o cargo deles a generais para se livrar deles e colocar um dos seus no lugar. É o que ele fez com António Balas e Rafael Yuste, que investigaram o caso Coldo e o caso Ábalos. No lugar de Yuste, agora a nova chefe da UCO será uma mulher. Não é qualquer uma, claro. Lola Gimeno. Vocês estão vendo ela. Quem é? Mais uma assessora de Marlaska, obediente e fiel ao sanchismo. Por isso ela foi promovida, senão teria sido demitida. O que é que o governo não quer que seja descoberto? Muito simples, eu te conto. Nos 5 dias de reflexão, quando Sanches dizia que tinham acusado Begonha Gomes e que não sabia se valia a pena continuar no cargo, como sempre, tudo nele era mentira. E o que ele fez foi preparar uma operação suja do PSOE para acabar com testemunhas, juízes, promotores, policiais, guardas civis e, se possível, jornalistas que não o obedeciam. São aqueles que investigavam as múltiplas corrupções da sua família, da sua esposa, do seu irmão e do seu círculo. O financiamento ilegal do PSOE. As pessoas que contavam a verdade e faziam o que deviam fazer, cumpriam seu dever. Era preciso acabar com eles. Nesses 5 dias, Santos Cerdán chama Leira Dias, a articuladora, e lhe dá um monte de dinheiro, centenas de milhares de euros, para que compre testemunhas e suborne promotores. Segundo as nossas informações, ele ofereceu 300 mil euros ao promotor Grinda, promotor anticorrupção, para que encerrasse vários casos que prejudicavam o PSOE ou o círculo de Sanches. Ofereceu 50 mil euros para Carmen Pano, lembram? A testemunha que levou em sacolas quase 100 mil euros ao PSOE, nota por nota, para que mudasse seu depoimento. Extorsão? Suborno? Mas de onde vinha o dinheiro? De onde o PSOE tirava tanta grana? Essa é a segunda parte, porque tudo aponta para a Venezuela. E aos 3% de obra pública, igualzinho ao Puyol. Ninguém trabalhava para o Estado se não pagasse uma porcentagem para o partido. A UCO está investigando tudo isso, também vai indiciar o ex-diretor-geral dos Correios, o amigo do Sanches, o tal Juan Manuel Serrano. Vocês lembram do rombo que ele deixou nos Correios? Nossos netos vão pagar por isso. Por contratar a Leire, assim como ao Gaspar Zarrias, o homem da Andaluzia, por contratar a Leire. E em troca, Leire passava para ele um pendrive com listas negras, não é? Tudo isso é muito pouco democrático, tudo coisa de ditadores. Mas nada disso poderia ser feito sem Mercedes Gonzalez. Sem a diretora-geral da Guarda Civil. Essa mulher tentou impedir todas as investigações da UCO. É por isso que ela está sendo acusada e acabará sendo julgada. Supostamente ela ordenou a Leire Dias que agisse contra o coronel Balas, contra qualquer um que investigasse seu querido Sanches, porque essa mulher é uma mulher de Sanches. Infelizmente, dizer que ela é jornalista, na minha profissão, há o pior tipo de gente como ela. Essa mulher ficou ao lado de Sanches e deixou o jornalismo para viver dos nossos impostos. Ele a nomeou delegada do governo em Madrid, secretária da Associação do PSOE em Madrid e depois diretora da Guarda Civil há 3 anos. Um pouco antes das eleições de julho de 2023, ela deixou o cargo. Por quê? Porque achava que Feijóo ia ganhar. Não queria ficar sem trabalho. Com a capacidade dela, quem vai contratá-la? De modo que pediu para Sanches colocá-la como deputada. Caso Feijóo ganhasse e Sanches obedeceu. Como no final Sanches voltou a governar, 3 meses depois ela quis voltar e voltou ao cargo na Guarda Civil. Como se ser diretora-geral da Guarda Civil fosse uma agência de empregos temporários. Um cargo que você vai e volta conforme seu interesse pessoal. Vejam só como ela veste a camisa da pátria e da justiça, né? Essa mulher está na mira.
e será investigada e espero que processada e cumpra a pena. Senhores, estamos assistindo ao último golpe, à última chibata da UCO. E sabem por quê? Porque a UCO se sentiu absolutamente apoiada no último sábado na Marcha pela Dignidade. Sentiram que não estavam sozinhos. Sentiram que a maioria do povo espanhol está com eles, que os que estão sozinhos são os corruptos, Zapatero, Begoña Gomes, Sánchez. Eles sim estão sozinhos e cada vez são menos. A UCO decidiu seguir em frente, com alguns juízes que a apoiam, e ir até o fim antes que deem o golpe final nesta unidade central operativa, como quer Sánchez. Preparem-se porque os acontecimentos estão se precipitando. Todos apontam para Sánchez, sabem que ele é o número 1 de qualquer esquema. Também desta em que se paga e se suborna testemunhas e promotores para que olhem para o outro lado. A acusação contra Sánchez continua no horizonte, mas não devemos ter pressa. É preciso acusá-lo quando tivermos certeza de que o Congresso vai deixá-lo cair. E para isso falta muito pouco. Bem-vindos. São dias para voltar a acreditar no Estado de Direito. E eu repito, graças a vocês, a sociedade civil que impulsiona, porque não esperamos nada nem do monarca que reina na Espanha, nem do chefe da oposição. Sejam bem-vindos, nós investigamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Senhores, estamos descobrindo a verdadeira face de Rodríguez Zapatero. Ele não era o homem da paz que chegava à Venezuela para libertar presos e negociar para que voltassem para casa. Nunca foi esse homem, já contamos isso aqui. Muitas testemunhas nos disseram como ele ameaçava as famílias para que não gritassem em favor de seus familiares, para não prejudicar o regime. Sempre trabalhou para Maduro, para Delcy, para Jorge Rodrigues, para a máfia. Agora temos, além disso, este documento que prova. É um documento manuscrito de Júlio Martínez, o laranja de Zapatero, agora investigado pela polícia na Espanha. Deixou 2 livros, tudo escrito. Olhem o que está escrito. Maduro, bem grande, proposta de reforma constitucional, mandato de 4 anos, anistia, prazo de reforma, 1 ano, eleições depois. Ele escrevia o futuro da Venezuela. Para quê? Para manter o negócio, para que o negócio do ouro e do petróleo não escapasse das suas mãos. Tem outro momento em que nesta página aqui em cima, aliás, está escrito HS. É Héctor Silva, o ministro do ouro, o da mineração. Fizemos um programa especial nas últimas horas, porque isso aponta diretamente para a mina de ouro de Zapatero. Claro que ele tinha uma mina de ouro. Mas vamos descer. Está escrito EG Edmundo Gonzalez. E diz mensagem transmitida. Disse: de acordo com a investigação, eles acreditam que é Diosdado Cabello. E consultar com uma equipe da Venezuela MCM, Maria Corina Machado. Eles estão falando sobre chegar a acordos, de fazer pactos, de tirar Edmundo Gonzalez dali. Tem outra página em que o laranja de Zapatero escreve como seria a proposta: incluir os 2 do CNI e Edmundo Gonzalez, EG venha. Como quem diz, vamos tirar de lá os 2 do CNI. Ele se refere a José Maria e Andrés, que desde setembro de 2024 estão em uma prisão na Venezuela, porque disseram que eram espiões do CNI. Eles negaram, mas agora parece que realmente eram. Mais um motivo para tirá-los de lá. Ele está oferecendo a Edmundo Gonzalez a saída do país. A maior traição que a Espanha cometeu, e já fez muitas contra a Venezuela, foi ter levado embora quem ganhou as eleições, para que quem perdeu Maduro ficasse no poder. E isso foi feito por Zapatero.
com a conivência de Sánchez da Embaixada Espanhola em Caracas, essas fotografias vão entrar para a história da vergonha nacional do nosso país, obrigando um vencedor eleitoral a assinar sua renúncia sob ameaça. Diz para a tortura é um passo. O embaixador espanhol, obediente ao regime de Sánchez, o colocou em um avião e agora ele está em Madrid, vivendo o que não deveria. Ele deveria estar na presidência da Venezuela de acordo com os votos. A notícia não é o que aconteceu, e sim porque Zapatero fez isso. Temos informações que nos garantem que ele recebeu por isso. Que Zapatero recebeu para tirar da Venezuela o vencedor das eleições, Edmundo González. Mário de Nigres, como você está? Abraço, Alberto, tudo bem? Deus te abençoe. Mário é um sindicalista ativista dos direitos humanos, ele é um dirigente sindical, já esteve conosco outras vezes. O regime de Maduro pagou ao Zapatero para tirar Edmundo González do país? Zapatero vem trabalhando junto com o governo por negócios, por benefícios. Inclusive, não é só para Edmundo González Urrutia, tem um caso que é muito polêmico e muito comentado. Começamos essa greve de fome na porta do Penal Internacional, principalmente por Rocío San Miguel, defensora dos direitos humanos, e também pelos presos políticos. Rocío San Miguel sai sob um acordo e não sabemos nada de Rocío San Miguel, porque Rocío San Miguel está exilada aqui na Espanha, mas com um silêncio que imagino que disseram para ela. Você não pode falar, você não pode dizer nada. Inclusive, vemos declarações de Júlio Borges, onde claramente Zapatero tem uma cara satânica, onde afirma Júlio Borges que foi ameaçado por Zapatero, que se não assinasse ele seria preso. Imagino que todos os casos foram assim. Não há nada de humanitário e humanista no que Zapatero fez por isso. Inclusive, acho que há alguns relatórios agora nas investigações recentes onde encontram provas de que negociavam o petróleo venezuelano com os chineses. Edmundo González Urrutia foi obrigado por Zapatero, pelo governo espanhol, a sair da Venezuela, e isso é um custo que Zapatero cobrou. Zapatero não faz nada de graça nem por humanismo. Espero que ele vá à justiça, todas as provas apareçam e seus cúmplices sejam presos. Mas o governo da Espanha tem muita culpa e muita cumplicidade com o que fizeram com Edmundo González Urrutia, que o tiraram da Venezuela sob ameaça. Onde a família dele foi ameaçada? Sabe-se quanto ele cobrou para tirar Rocío San Miguel, aquela ativista espanhola, do país? Ou tirar Edmundo González, que era um problema naquele momento ele estar na Venezuela? Sabe-se qual foi o valor? Não se sabe qual foi o valor. Só mantiveram na época, imagino que Edmundo dirá qual foi o valor. Ou se foi que pagaram a ele com comissões de petróleo, ou com as minas, com uma mina de ouro, ou deram outras concessões, mas que ele recebeu. Isso é uma realidade. Vejam que há outro caso, Danul Haidt. Esse homem norte-americano foi libertado pela mediação de Zapatero. Ninguém entendia por que ele libertava um norte-americano quando ainda hoje há vários espanhóis nas prisões. Ao chegar à Espanha, ele esfaqueou e matou 3 pessoas. Da mesma forma, ele o tirou da Venezuela e permitiu que vivesse tranquilamente em nosso país. É de se supor que ele podia retirar presos sob encomenda, por encomenda de alguém em troca de dinheiro ou de um favor de Maduro, tirando pessoas que o incomodavam. Edmundo González, Rocío San Miguel são 2 dos quais ele cobrou para tirá-los do país. Mas ninguém sabe quantos mais. Aliás, porque Rocío San Miguel, que já está na Espanha cobrando, não é Zapatero? Por que ela não fala? Por que não faz declarações? Quem a ameaça agora? Ela está em nosso país e continua ameaçada? Provavelmente sim, pois Rocío San Miguel é uma mulher de princípios, valores e respeita defensores dos direitos humanos. Muito categórica, muito coerente e com muita firmeza. E hoje vemos com muita preocupação que Rocío San Miguel praticamente se encontra presa na Espanha. Se ela tem asilo político, por que Rocío San Miguel não pode falar? Nós questionamos, tiraram ela da Venezuela e a mantêm na Espanha quase como presa, pois limitam sua liberdade de expressão e ela não pode falar nada.
quando Rocio San Miguel falar, muita coisa será revelada. Presumimos que o Zapatero também ameaçou a Rocio San Miguel. Vamos te tirar daqui, mas você tem que ficar calada. Vamos ouvir o que Júlio Borges disse neste programa sobre as ameaças que recebeu de Zapatero. Foram muitas pressões durante vários dias e horas, porque já era a reta final, onde eles tinham a ilusão de conseguir esse acordo barato. E o processo não foi simplesmente um evento, mas sim uma quantidade enorme de horas e dias, pressionando e pressionando e pressionando. E em todo esse processo foi ficando mais amargo, mais forte, mais duro, até que as ameaças de Jorge e Delcy de me levar para a cadeia foram permanentes e constantes, violentas. No caso de Zapatero, que perdeu o controle, ele disse: "Você não viu o meu pior lado, tem que assinar, não sabe o que pode acontecer se não assinar." Porque ele estava absolutamente empenhado em que saísse qualquer tipo de negociação. E não só isso, Laurent Salé explicou aqui também como esse rapaz, que ficou vários anos preso em La Tumba, tinha que aguentar que Zapatero ameaçasse a mãe dele para que ela não protestasse porque tinham o filho preso. Zapatero realmente ligou para sua mãe? Sim, ele ligou para ela para repreendê-la. E ele agia como aquele tipo de censor dos familiares dos presos políticos. O que ele dizia? Que se você criticasse o regime, seria mais difícil te tirar de lá? Que não fizesse isso, senão ele não ajudaria, ela tinha que ficar calada. Zapatero sempre exerceu esse papel sinistro. Portanto, Mário, aqui havia uma imagem pública em que ele parecia ser um homem de paz, um negociador. E a real era tirar milhões ou liberar por baixo dos panos e sempre com dinheiro ou interesses envolvidos. Não havia nada além disso. Além disso, a advogada Tamara Suju, advogada ativista de direitos humanos, nos conta o mistério. Por que ajudava alguns presos e outros não? Foi como uma mediadora da dor, não é? Ou seja, como você escolhe ajudar uns e outros não. Porque alguns sim e outros não. Por exemplo, né? Por que você leva alguém como Rodrigues Torres e não leva alguém como Egberto Marim Chaparro ou Garcia Palomo ou tantos outros militares que estão presos na Venezuela? Por exemplo, né? Então, quem fazia essa lista? Quem mediava com essa lista? Por que você deixa alguns espanhóis na Venezuela? Como, por exemplo, Maria Auxiliadora Delgado ou outras espanholas que estão presas na Venezuela e você não as leva. Ou seja, o que, quem, o que. O que eu realmente gostaria de saber aqui entre você e eu é como eram escolhidas as pessoas que ele levava. Porque se ele tinha esse dom privilegiado com o regime, não defendeu todos os presos espanhóis, por que não fez isso? Mário de Nigris, Zapatero transformou a saída de presos das prisões da Venezuela em um negócio? Em um negócio, Zapatero usou os presos políticos para trocas, para benefícios pessoais, para ajudar o Estado venezuelano a se livrar de certos problemas, a ameaçar, a pressionar, a tirar vozes da Venezuela, como uma voz como a de Rocio San Miguel. Removeram Edmundo González Urrutia, eleito presidente da Venezuela, com a cumplicidade da embaixada e do presidente da Espanha. Isso é gravíssimo, é algo muito grave. Que Zapatero só fazia era corrigir problemas para o governo venezuelano, neste caso de Nicolás Maduro, e hoje quem preside a transição é algo notório e público. A última pergunta, você acha que o resgate da Plus Ultra foi feito porque Delcy Rodrigues está por trás da verdadeira propriedade da companhia aérea Plus Ultra? É isso que se presume, que Delcy Rodrigues esteja envolvida nisso e o irmão dela, Jorge Rodrigues, também. E eu acho que as investigações estão mostrando algo sobre o caso de Delcy Rodrigues. Vão surgir muitos escândalos no que realmente... Tomara que extraditem Zapatero, porque, como o senhor dizia, o senhor também não confia na justiça espanhola que vai agir firmemente contra Zapatero, mas tomara que a justiça espanhola de verdade leve Zapatero para onde ele tem que ir. E que daí saiam todos os cúmplices e toda essa rede de corrupção internacional
Muito obrigado, Mário. Mário de Nigris, isso está apenas começando. Um abraço. Deus te abençoe. Obrigado, Alberto, pela ajuda ao povo da Venezuela. Obrigado. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Durante alguns meses, essas telas contaram histórias. Histórias sobre coisas que seu corpo faz sem que você perceba. Mas às vezes, para continuar crescendo, é preciso mudar. E enquanto o sinal desaparecia, algo novo começava a ser construído. Uma nova imagem, vídeos mais profissionais, novos formatos. E entrevistas com especialistas relacionadas aos temas do canal, porque seu corpo sabe evoluir para levar os vídeos um passo além. E além disso, a partir de agora, vocês terão um e-mail de contato na tela, onde poderão nos enviar experiências reais, histórias ou situações estranhas, que inclusive podem aparecer em vídeos futuros. Porque muitas vezes a realidade é mais incrível do que parece. Bem-vindos à nova fase de Seu Corpo Sabe. Isso acabou de começar. Tenho certeza de que vocês pensam como eu. Cada dia que passa, você acha que eles não podem cair mais baixo. O PSOE, Sanches, financiamento ilegal, subornos, ameaças, extorsão, comissões ilegais, joias, atitudes puramente mafiosas. Ontem foi batido um recorde com a Guarda Civil entrando na Direção-Geral da Guarda Civil e indiciando altos cargos. Com Sanches, todos os recordes foram batidos, já a esposa, o irmão, o procurador-geral. Veremos Sanches sair algemado da Moncloa. Eu espero ver isso e poder contar para vocês. Mas aqui há uma rebelião, eu disse no início, uma rebelião da UCO e da UDF, da Guarda Civil e da Polícia Nacional, e eu temo muito que tenhamos contribuído com nosso grãozinho de areia com a marcha do último sábado por Madrid. Quando você vê 200 mil espanhóis gritando contra Sánchez, reforça as investigações da UCO e da UDF para chegar até o fim. Carlos Marcos, você estava comigo ali ao meu lado. Bem-vindo, amigo. Como você está? É isso mesmo. Muito obrigado. Muito irritado hoje, muito irritado. Mas é para estar feliz, contente. O Estado de Direito ainda funciona. Ainda há esperança, Carlos. Por favor. Esperança para quê? Você não ouviu o que Pedro Sánchez disse ontem em Roma? E o que importa? Tem duas notícias muito ruins mesmo. Vamos ver. Que a UCO entre na sala da Direção-Geral da Guarda Civil, ou seja, na própria Guarda Civil, entrando na sala da Direção-Geral da Guarda Civil, que é ocupada por essa senhora manipuladora, sanchista e a serviço dos poderes mais baixos que alguém possa imaginar, e ao mesmo tempo estão entrando novamente na sede de Ferraz. Bom, mesmo com tudo isso, Sanches não vai convocar eleições até 2027. E eu não culpo só o Sanches. Culpo o Sanches, o Bildu, o PNV, a Coalizão Canária, o Bloco Nacionalista Galego. Ao somar a todos que o mantêm lá, engolindo esse ambiente insuportável de corrupção e ainda por cima rindo dos espanhóis. Porque o desgraçado do Sanches chegou a dizer que ele não podia convocar por interesses pessoais, que ia cumprir o mandato até o fim pelo bem dos espanhóis. E esse cínico que convocou em 2023, antecipando as eleições porque via que as coisas iam piorar. Quer dizer, é impressionante, já chega, porra. Carlos, primeiro de tudo, não xingue o Sanches com essas palavras porque o bode não tem culpa, nunca. Peço desculpas ao bode. Certo, vamos ouvir o que ele falou sobre as eleições. Algum companheiro, pois evidentemente o que me pede é antecipar as eleições porque está consciente de que vou ter uma maioria parlamentar maior no governo e no Congresso para poder governar de maneira muito mais tranquila. E eu agradeço a ele, mas é que eu não posso convocar eleições por interesse partidário. Tenho que convocar eleições pelo interesse geral dos cidadãos e cidadãs. E o interesse geral dos cidadãos e cidadãs hoje em dia, com guerras por todo o mundo, com crises que exigem respostas eficazes e também equitativas por parte da Administração Geral do Estado. Não posso. A guerra da Ucrânia não posso. Gaza não posso.
Depois perguntaram para ele sobre a busca no PSOE, segunda busca da Guarda Civil em menos de um ano. E ele disse isso. Estamos falando de uma solicitação, não estamos falando de uma busca. Também não quero, digamos, minimizar a gravidade. Corrigir ele era uma questão. Não é uma busca, é uma solicitação. Não, eu não sabia. De qualquer forma, insisto, a gerente Ana Maria Fuentes é uma mulher que cuidou das contas do Partido Socialista de maneira escrupulosa. Vamos lá, Guilherme Rocafort, bem-vindo, doutor em economia, como você está, amigo? Muito bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite, senhor Carlos. É um prazer estar com você. Não é uma busca. E agora todo mundo, a UNO, a Sexta, todos dizendo a mesma coisa. Claro, os jornalistas puxa-saco. É uma solicitação. Já entendeu o recado, né, Guilherme? Sim. Bom, na verdade eu pude conferir com o diretor de investigação do Confidencial como na decisão do juiz consta que é uma busca. Ou seja... Mas tanto faz. É o juiz. Efetivamente, eles falam para o seu público, que é um público fanatizado por meio de seus porta-vozes, e é um que se espalha. E cada vez que acontece algo assim, é incrível a quantidade de energia, que ao invés de dedicar isso para fins bons para a sociedade, eles dedicam para encobrir a mentira, né, que é o que eles querem. Mas, enfim, quer dizer, já a presunção de mentira e de falsidade do presidente Sanches é quase uma certeza. Existe uma presunção, como diriam os juristas, e um instante de que Sanches mente sempre, há uma presunção de mentira. É verdade, fico com a cena. Olhem, às vezes Rasteoir faz coisas geniais, outras vezes não, mas essa eu achei genial. Eles mandam esse senhor para a porta de Ferraz, acompanhado de uma jovem, que mostra para ele em um tablet a música que está tocando no violino. Toda a imprensa estava na calçada em frente no PSOE, a polícia, a busca da Guarda Civil. Vocês reconhecem a melodia que ele toca? A melodia do naufrágio do Titanic. Carlos, isso é incrível ou não é? Sim, é, mas só para esclarecer. Eu com o amigo Rocafort topo isso. A decisão do juiz diz literalmente que compareçam, que a Guarda Civil vá até Ferraz e solicite alguns documentos. E caso não sejam fornecidos, que procedam à busca. Ou seja, é o que um juiz amigo meu chama de busca de cortesia. Olha, me dê os papéis, mas se você não me der, eu mesmo vou pegar. E é muito boa a frase que você acabou de dizer, Alberto. Você está se superando. A calçada do outro lado. Poxa, faz 3 dias que eles estavam na calçada do outro lado inspecionando o escritório do Zapatero. É que a corrupção está na rua Ferraz, em uma calçada, e na do outro lado. E estão tomando todos os espanhóis por idiotas. E me ofende que ofendam a minha inteligência. Mas o que já é imperdoável. Porque eu entendo aquilo de que se te enganam uma vez, a culpa é de quem te engana. Se te enganam 2 vezes, aí você já tem um pouco de culpa. Mas é que os eleitores socialistas foram enganados 200 vezes e continuam lá. É que Maria Jesus Monteiro conseguiu 28 cadeiras, o que é um milagre. Porque em um país de pessoas normais, com capacidade de reflexão, com um pouco de espírito crítico, deveriam tê-la deixado com 0 cadeiras, porque eles não merecem nada. O PSOE é um partido corrupto que está prejudicando o sistema e a estrutura da democracia, mas está prejudicando de forma excessiva. E já começam a me lembrar do Partido Socialista grego e do francês, onde desapareceram do mapa. Porque lá, os eleitores socialistas, chegou um momento que disseram, daqui não passamos. Tomara que o que Sanches está fazendo sirva para que o PSOE desapareça da Espanha, porque está muito perto. Olhem, perguntaram sobre o do outro lado da rua, aquele que tem o escritório em frente ao PSOE, sobre Rodríguez Zapatero, e ele disse isso. Eu tive a oportunidade de poder ler a decisão, tive a oportunidade de conhecer através dos meios de comunicação e ler através dos meios de comunicação o extenso processo. E, sinceramente, falei isso nas Cortes Gerais e reafirmo aqui hoje. Sem dúvida, toda a colaboração com a Justiça, todo o respeito à presunção de inocência do Presidente Zapatero e todo o meu apoio ao Presidente Zapatero.
Depois do que li e pude, também compartilhar com pessoas que sabem muito mais de direito do que eu, acredito que não há motivos suficientes, não há motivos para mudar esta posição. Olha, Rocafort, para mim isso é o mais parecido com uma confissão. Ele está unindo o futuro dele ao de Zapatero. Ele já fez isso no Congresso e fez de novo. Se um cair, o outro também cai, não? Bom, na verdade, sim. Sanches uniu seu destino ao Zapatero desde, eu acho, praticamente as eleições de 2023, as famosas eleições que eu acho que foram completamente fraudulentas. E desde então, digamos, lembremos. Vemos que o caso Ávalos saiu em julho de 2021 e é onde já colidem essas duas grandes tramas de corrupção. Há mais tramas de corrupção, mas nesse caso Sanches deu preferência, tratamento privilegiado. A trama de Zapatero. Portanto, ele se tornou e é seu maior encobridor e talvez cúmplice e coautor de todos os seus crimes. Mas se você me permite, essas declarações que Pedro Sanches fez foram dadas no contexto de uma visita que ele fez ao Papa, em declarações feitas a partir da embaixada em Roma. Essa visita do Papa à Espanha, e te digo isso como católico, é cada vez mais contraproducente, porque Sanches também está se aproveitando da boa-fé dos católicos e vai se promover diante das multidões com um Papa que, ao meu ver, não está muito a par do que acontece na Espanha, porque se houve um governo que fez leis anticristãs no mundo todo, foi o governo do Partido Socialista. Portanto, vir neste momento para apoiar esse governo que está desmoronando, dar a mão para uma pessoa que fez tanto mal contra os católicos, contra vários dos que caíram, contra instituições cristãs, contra a família, contra a vida, contra tudo, contra o casamento, digamos, eclesiástico. De certa forma, isso passa um sinal muito ruim para o mundo católico. Então eu acho que Roma deveria, de alguma forma, adiar essa viagem porque, no final, vai nos envergonhar. Ou seja, não vai a Covadonga, não vai a Santiago de Compostela, que eu saiba. Não vai nem ao Pilar e vai para as Canárias validar a política migratória deste governo. Estamos loucos? Realmente, aqui há um absoluto descarrilamento da política internacional do Vaticano e eu acho que nós, católicos, temos que pressionar para que essa viagem, se realmente acontecer, seja em condições em que não cruze olhares com Pedro Sanches, porque ele vai se apegar ao Papa e acabar colocando nós, católicos, em uma enrascada. Sobre isso tem uma mensagem de Ascencio. Ele diz, sou cristão e embora a figura da igreja e do Papa não me representem especialmente, que esse senhor venha às Canárias para limpar essa estrutura corrupta e podre me parece ofensivo para qualquer pessoa de bem. Sanches vai se aproveitar. Este senhor, referindo-se ao Papa, vem em apoio ao governo que remove cruzes, que cospe na igreja, que comercializa pessoas, que movimenta drogas, que trafica hidrocarbonetos e tudo o que gerar alguma comissão. Você concorda, Carlos? Eles deveriam cancelar a visita do Papa? Olha, Alberto, eu sou cristão, sou católico e praticante. E eu já fiquei muito ofendido com o Papa anterior, o Papa Francisco, que descanse em paz. E na minha cidade, quando alguém não tem a cabeça no lugar, dizem que essa pessoa tem uma pedrada na cabeça. Pois eu acho que esse Papa tem uma pedrada na cabeça. Mas a estratégia do Partido Socialista, a estratégia criminosa do Partido Socialista, passa fundamentalmente pela limpeza permanente de imagem. Eles branqueiam a ETA, elevaram o Otegi ao nível de homem de Estado e colocaram em liberdade os assassinos de cidadãos e de servidores públicos como pagamento por alguns votos no Congresso dos Deputados. Eles branqueiam Zapatero, um sem-vergonha que arruinou a Espanha que as pessoas esquecem. Foi o único que congelou as pensões, que reduziu o salário dos funcionários públicos, pois esse cara foi branqueado a ponto de ser considerado um referencial moral. Veja só, referencial moral, um verdadeiro sem-vergonha. E o que é pior, e como católico para mim é imperdoável, trazem o Papa para branquear o próprio Pedro Sanches. Como é que o Vaticano pode consentir essa utilização política, absolutamente política, de um governo que reivindica os anos em que na Espanha se violavam freiras e se matavam padres em nome da República e em nome de não sei que tipo de liberdade? E o Papa vem abençoar Pedro Sanches. Estamos todos de brincadeira ou o único bobo que existe na Espanha sou eu?
Olhem, e tem mais uma coisa. E aqui eu peço que venha à tona o doutor em Direito que você é e professor universitário Rocafort. A UCO está investigando de onde veio o dinheiro para o PSOE ter tanto quanto tem. Estamos falando de mais de 4 milhões em poucos anos. Durante a pandemia, em 2020, com a maioria das pessoas confinadas, o PSOE recebeu quase 1 milhão de euros. 840 mil. Diz que foram doações e microcréditos. Eles inventaram uma coisa chamada PSOE Verde, que era para reduzir a pegada de carbono e colocar jardins nos prédios do partido. Você dava uma grana para o PSOE e eles te devolviam com 3% de juros em um ano. Bom, então vejam, de 2019 a 2020, eles conseguiram quase 2 milhões em doações. Durante o confinamento, quase 1 milhão. Já em 2024, 133 mil, o que é mais razoável. Ou seja, o PSOE bateu o recorde de doações recebidas nos piores anos da pandemia. Ninguém acredita nisso. E o juiz Ismael Moreno acredita que essa injeção veio ou da Venezuela ou das construtoras que, como Puyol, pagavam 3% ao partido. Não há partido que tenha recebido tanto quanto o PSOE durante a pandemia, não é mesmo, Rocafort? Exatamente. E, em particular, com Pedro Sanches, é preciso lembrar que o atual delegado do governo de Madrid, que é aquele que ordena as UIPs que ataquem patriotas pacíficos como animais, é o mesmo que cuidou de toda a questão das doações justamente na promoção de sua candidatura às eleições presidenciais, das quais se suspeita que há 100 mil euros que vêm dos prostíbulos gays do sogro de Pedro Sanches. Mas isso é para vermos quem manda na polícia em Madrid. De fato, durante a pandemia, muitos dos procedimentos de controle interno foram flexibilizados com a desculpa da urgência. E vimos e lemos recentemente, como já está comprovado na Justiça, na Audiência Nacional, que tentaram subornar Carmen Pano para que ela desmentisse suas declarações de que havia levado sacos de lixo cheios de centenas de milhares de euros à sede do PSOE, provenientes da fraude dos hidrocarbonetos. Essa questão do PSOE, das comissões e dos subornos, isso já vem até da época de Josep Borrell, o qual, sendo ministro do Fomento de Obras Públicas com Zapatero, pediu, por favor, às construtoras que não subornassem mais, digamos, os intermediários. Ou seja, isso já foi reconhecido por esse partido, mas é que ali eles encontraram de tudo. Eles encontraram a pistolas, a esqueletos no armário. Ou seja, na sede do PSOE é o centro, o buraco negro da corrupção. E daí entra muito dinheiro que, como estamos vendo a partir de agora, já está sendo revelado para que uso foi utilizado, que é para criar uma máfia judicial de chantagem e manipulação de juízes e promotores. Ou seja, isso já é a quadratura do círculo. A questão da corrupção e do PSOE já é algo artístico, porque eles já chegaram a uma solução ou a uma dimensão na qual interferem gravemente nos projetos judiciais, com ameaças, com chantagens, com vídeos e com muitas questões que ainda vão aparecer e que nos envergonham como espanhóis e como democratas. Após 5 dias de reflexão porque haviam acusado sua esposa, Sanches usou esse tempo para criar a trama para supostamente subornar promotores e testemunhas de qualquer caso que afete a ele, a Begônia, ao seu irmão, ao PSOE, ou financiamento ilegal do partido. Ofereceram 300 mil euros ao promotor anticorrupção José Grinda, além de prometerem a ele um cargo tranquilo. Ofereceram 50 mil a Carmen Pano para que ela voltasse atrás no que disse sobre as bolsas com quase 100 mil euros que levou ao PSOE. E assim foram subornando uns e outros. Por exemplo, o advogado Tejero, lembra dele? Este ia ver Santos Erdán na prisão e era seu advogado. Pagaram 125 mil euros para ele. E assim poderíamos continuar. Carlos, esse negócio de comprar testemunhas, de tentar subornar promotores para que não investiguem a máfia, tudo isso saiu da cabeça de um homem e não acho que tenha sido do Santos Erdán. Não, mas é que você mesmo disse, é o modo de operar da máfia siciliana. Ou seja, Al Capone tinha promotores, juízes na folha de pagamento, enfim, até que esbarrou com gente honesta
e por um erro do seu contador foi pego. Aqui vão pegá-lo também por um erro igualmente absurdo da gente medíocre que ele usou para tecer essa trama. Quero deixar claro sobre as doações que vocês mencionam. Sim, de fato, as doações aumentaram justamente no período em que as contratações públicas estavam praticamente paradas, exceto na compra de máscaras. Mas esse roubo está sendo tratado em outro caso, em outra trama. Por que forçavam as doações? Porque o partido precisa fazer pagamentos legais. Folhas de pagamento e aluguéis devem ser pagos legalmente, exigindo dinheiro legal. Portanto, eles pegam parte do dinheiro ilegal que escondem e fazem, como se chamava, um bufo ou um... Pitufel. Pitufel. Um pitufel que eles depositam para pagar esses valores. Mas eu me faço uma pergunta. O PSOE se lançou com tudo para chamar Carmen Pano de mentirosa e dizer que era mentira, que ela nunca tinha ido com dinheiro nem com nada. Porra, se ela é tão mentirosa, por que você quer pagar para que ela mude de opinião? Mantenha que ela é uma mentirosa. Não, o mentiroso é você, mas está mentindo na cara de todos os espanhóis. E aí vão os meus impostos, os seus e os do professor Rocafort. E os dos espanhóis de classe média que estão sendo empurrados para a pobreza pelas políticas de Pedro Sánchez, mas que continuam pagando seus impostos e seus IVAs todos os dias com muito esforço, mesmo quando não conseguem encher a geladeira para alimentar a família. Com esse dinheiro, esse sem-vergonha estava enchendo os bolsos dos seus comparsas da máfia. E algum dia ficará provado que ele não era alheio à divisão dos lucros. Rocafort, é verdade que compraram um hotel em Portugal para Marlaska? Um chalé? Um chalé para Marlaska. Marlaska possui um chalé em Portugal e outro na Comunidade de Madrid, este comprado à vista. Ou da Moraleja? Exatamente. De uma maneira um pouco rocambolesca, e realmente é algo a mais que eu já disse faz tempo. Desde que praticamente fiquei sabendo, eu sei de fonte segura, logicamente não vou revelar a fonte. Eu sei disso desde o ano de 2024 e publiquei justamente a foto do dia em que, comentei isso em um círculo privado de amigos, não é? Então, eu denunciei isso há 2 anos. Tem centenas de milhares de visualizações. O prazo já passou, Marlaska. O prazo já passou para me acusar de injúria e calúnia porque eu já publiquei isso. E se não disse nada, é porque sabe. Porque é uma... Me explica, estamos falando de uma mansão de luxo? Bom, esse detalhe em particular eu não sei. Não sei porque não tenho essa informação específica. O que eu tenho é a confirmação de uma pessoa que de alguma forma participou, digamos, na reforma desse chalé para Marlaska, em Portugal. Bom, uma mansão de 420 metros quadrados não é um apartamentinho. Não é um barraco. E além disso, tem uma coisa que é muito importante. Em Portugal, o que acontece é que está negando, assim como acontece também em Luxemburgo, muito do dinheiro dos hidrocarbonetos foi desviado. Lá também está David Azagra, o irmão do presidente. O filho do presidente da República de Portugal está envolvido até o pescoço na fraude dos hidrocarbonetos. Ou seja, realmente há uma situação propícia para que, de alguma forma, Portugal possa ser considerado, para esses efeitos de encobrimento, com todo o respeito aos portugueses. Está atuando de forma semelhante à República Dominicana. Não colabora, não fornece informações. Sabemos que dezenas de milhões de euros da fraude dos hidrocarbonetos da Vila Fuel foram para lá. Da Gaslow, e não recebemos informações por parte das autoridades portuguesas. E é assim mesmo, ou seja, sim. Espero que colaborem, porque até agora Portugal era um lugar para onde ainda podíamos fugir se as coisas dessem errado. E quero que continue sendo assim. Permitam-me falar sobre a UCO, essa rebelião da UCO. Guilherme Fabiani Poncho, do Reino Unido. Eu faço várias propostas para limpar tudo o que temos hoje em dia na sociedade a nível mundial. É a corrupção política com dinheiro público, prisão perpétua, narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas e estupradores, pena de morte. Ou eles ou nós.
Acabei de ler no OK Diário que a UCO entrou há 50 minutos na sede do PSOE para investigar o financiamento ilegal do PSOE. E, sinceramente, que Deus queira que encontrem tudo o que precisam encontrar para que esses seres humanos desagradáveis caiam e a Espanha volte a se levantar. Mas me parece que estão avançando a passos largos. E eu não sei se a manifestação de sábado não empurrou os juízes, a UCO, tudo o que é a justiça a acelerar o passo, porque viram que o povo estava com eles. Javier e Maribel. Sobre essa companhia Plus Ultra, não se ouve nada sobre a tripulação. A tripulação é cúmplice de todos os serviços aéreos que eles faziam que não eram de passageiros. Vocês estão surpresos com tudo o que saiu sobre Zapatero? Ou vocês já sabiam? Ou já imaginavam que iam aparecer coisas muito graves? Porque eu, desde que comecei a ouvir seu programa, vocês sempre estão falando coisas sobre Zapatero, que isso, que aquilo, que ele comprou uma casa aqui e quem pagou foi Tocatejas, que isso e aquilo. Para mim, nada disso me surpreendeu. Para mim também não, amiga. Aliás, ontem lançamos um vídeo especial, uma edição de última hora, em que detalhamos que, claro, pode ter existido a mina de ouro de Zapatero, como agora há novos indícios na documentação da UDEF que apontam para isso. Reuniões com o ministro da Mineração, localização do local. E o que é pior, Julito, o Laranja de Zapatero encomendou a compra de 60 mil toneladas de ouro bruto, que depois de refinado resultam em 17 toneladas de ouro puro. Para terceiros, entendemos que para os chineses, de onde saíam essas toneladas da mina ZP? Essa é a pergunta de $1 milhão. Bom, e no meio de tudo isso, Telepedro está a todo vapor. Preparem-se. Não tem o suficiente? Com Antena 3, 4, Tele5, eu sei, às vezes tem um programinha lá, Ana Rosa, lá Iker Jimenez, mas em geral, os telejornais de todos os canais, sem dúvida, os da Sexta e os da 1 em primeiro lugar, são pagos pelo governo. Bem, então isso não basta para eles. Acabaram de lançar a Telepedro, que é a 7, o novo canal que o Conselho de Ministros aprovou. O maior acionista, José Luiz Manzano, argentino, ex-ministro de Menem. Dizem que ele sempre se aproxima de quem está no poder e agora é próximo de Milei. No entanto, ele acabou de comprar a Telefônica Peru. E fica com a 7ª, essa emissora feita sob medida para Sanches, investindo nela 20 milhões de euros. O restante dos acionistas, o dono da balearia, Adolfo Utor, que foi vereador do PSOE em Valência, Andrés Varela, entre Canales, o dono da Global Arconada, o dono das ambulâncias de toda a Andaluzia, vocês estão vendo fotos de cada um, e Diego Prieto, que é acionista do Grupo Prisa. Essa emissora será comandada por José Miguel Contreras, amigo íntimo de Sanches. Vai custar 30 milhões por ano, mentira, vai custar 20 vezes mais. E claro, assim que ela aparecer, que dizem que vai ser já, o governo vai colocar lá toda a publicidade que puder para que eles ganhem dinheiro. Já tem onde ir trabalhar Javier Ruiz em Chalrond quando ficarem sem emprego, Carlos, quando o governo mudar? Sem dúvida. Você mencionou de passagem o Contreras. Contreras é o articulador dessa nova emissora. Contreras tentou reverter a situação fazendo uma operação com o Prisa e o El País, mas acabou falhando. E foi quando conseguiu o compromisso de Pedro Sanches de lhes dar de presente um novo canal de televisão, que não veio para preencher nenhum vazio, porque o conteúdo desse canal é exatamente o que a televisão espanhola de Pedro Sanches está transmitindo neste momento. É um passo além da corrupção, porque para que eles querem um canal de televisão? Para continuar manipulando as pessoas, porque ainda tem gente que assiste televisão e, como aparece na TV, acreditam no que dizem. Não sei que governo virá depois. Aguardo ansioso as eleições só em 2027 para que os espanhóis possam se manifestar. E se houver uma mudança de governo, como eu espero e desejo, te garanto que a raiva que eu tenho dos socialistas e dos Sanches é brincadeira de criança. Você quer saber da raiva que eu posso pegar?
Se o governo que vier falhar, se não levantar tapetes, se não acabar com concessões de emissoras de rádio e televisão, se não bater o pé e voltarmos a uma Espanha normalizada, onde recuperemos valores e deixemos de lado os corruptos, porque a Espanha não pode continuar por esse caminho. Hoje eu estava vendo a imprensa internacional com as buscas de ontem em Ferraz. Somos motivo de piada na Europa, porra. É que não há manchete de jornal em todo o mundo, na Itália, na Alemanha, na França. Corrupção no governo da Espanha. A Guarda Civil entra na sede dos socialistas espanhóis. Mas que imagem eles têm de nós por aí? Onde está a marca Espanha? Não resta um que tenha princípios morais e éticos que diga: daqui não passamos, Pedro. Não podemos continuar por esse caminho. Estamos arruinando os espanhóis, mas destruindo a imagem da Espanha no mundo todo. E isso não pode ser perdoado facilmente. Na Alemanha há um informativo confidencial chamado Falhar. Ele nos enviou algo que escreveu e acho que é como uma fotografia da Espanha atual. Ouçam. Desde que chegou essa corja de políticos de tão más intenções, só chegam miseráveis ao governo há muitos anos já, nesta nossa querida Espanha. Gente vulgar e malcriada que, sem qualquer juízo ou prejuízo, agride apenas em benefício de políticos de quinta categoria, como uma quadrilha criminosa organizada, só para que o povo se ajoelhe. O chão ensanguentado, mas não houve atentado. Restos de um infeliz que encontrou seu carrasco sem ter juiz nem ser julgado. Mulheres que caminham inseguras, algumas já quase à beira da loucura, sem saber se seu agressor já a espera, sem saber se algum dia será ela caída na calçada. Idosos que já passaram por poucas e boas, chegam ao fim do mês ou não, se você me perguntar. Sentem-se vulneráveis diante de uns miseráveis que lhes sugam o sangue como vampiros indesejáveis. Imigração, corrupção, vandalismo, despotismo, se não nos levantarmos e lutarmos pela nossa nação. Se não fizermos nada porque tudo tanto faz para nós, de nada valerá nosso hino ou nossa canção. No final tudo ficará apagado no fundo do abismo. Levante-se, espanhol, do sofá do PSOE. Levante-se, irmão da cadeira do PP, porque nem esquerda, nem direita, nem centro, nem conversa fiada, porque só o povo salva o povo. Porque eles só nadam por eles mesmos. E no fim das contas nós também temos direito. Viva a Espanha! O que você acha, Carlos? Está muito bonito, muito bem construído. Este senhor é um poeta e fez um ótimo trabalho. Expressa o que muitos de nós pensamos, com certeza. Mas a mensagem final é que só o povo salva o povo. E no final é verdade. Olha, Guilherme, eu já não confio mais no rei. Eu já não confio mais na Europa, na União Europeia. Eu já não confio no Peugeot. Eu confio no Abascal, talvez. Espero que ele não me decepcione, porque às vezes ele faz coisas que eu não gosto, mas eu, acima de tudo, confio na sociedade civil, absolutamente. Esse é o motor, né, que tem que mover isso. Sim, é isso mesmo. Já vimos isso na época da Dana de Valência. Como o Estado, desde a chefia do Estado para baixo, ficou totalmente à margem do drama que sofreu. Sofreram 500 mil de espanhóis, que foi realmente horrível. Nessa situação de decomposição institucional, onde, como bem disse Carlos, somos a chacota do mundo, onde estamos caindo em todos os rankings de prestígio, onde estamos nos mostrando como uma república, porque na verdade somos uma corruptocracia, onde o rei se dedica a ler a lista de convocados para uma Copa do Mundo de um esporte e não é capaz de chamar o presidente do governo para uma conversa. Isso mostra até que ponto a chefia de Estado está, eu acredito, absolutamente sequestrada. Se o chefe de Estado não age, como cobrar isso dos outros funcionários de alto escalão? Parece que ele está alheio ao sofrimento da nação espanhola. O próprio Papa Leão XIV é que não sabe o que estamos vivendo na Espanha. Ele não sabe do latrocínio, do desamparo, da descristianização em massa que nossa nação sofreu durante o governo de Sanches e de Felipe González. Bom, desde a transição, ele não tem consciência não. Ou seja, realmente estamos largados, estamos abandonados. Somos um povo órfão que vai vagando pela história, cada vez mais humilhado, mais prostrado, mais indefeso e mais maltratado, porque é assim que estamos nós, espanhóis, que ainda por cima, se protestarmos, já sabemos o que acontece conosco.
Vimos isso no sábado passado, em torno da ação universitária, as pancadas que a polícia deu. Isso eu não vi. Veja só, Alberto, nem no apartheid de Mandela, essas pancadas eu não vi nem entre brancos e negros durante o pior do apartheid. Eu vi maus tratos, abusos lá, mas esse feito aqui, este governo não trata assim nem mesmo os animais. Mas se aqui você se manifestar como um patriota que quer o bem para a Espanha, não vai receber nada além de gás lacrimogênio e prisão, que é o que este governo nos deu e que espero que receba o que merece. Tomara. Manuel, desculpe sobre o rei. Veja bem, Albert, eu quero defender o rei, porque o rei está fazendo um ótimo trabalho. Pedro Sanches disse para Felipe que ele é um fantoche e ele está fazendo perfeitamente o papel de fantoche. E sobre a política e os políticos, Gemma e Virgínia? O problema é que tudo sempre foi PP e PSOE. Se algum outro partido tentava entrar no poder, e já falo do UPyD, falo dos Ciudadanos, Podemos, sim, entrou, mas porque o Pedro Sanches realmente precisava, não por outro motivo. Na verdade, não houve uma democracia. De verdade, que cansaço desse país, desse governo, desses corruptos, que cansaço. Anos atrás, quando eu queria me distrair, assistia a programas de fofoca como Tómbola. Lembro que a gente sentava e passava bons momentos juntos. Agora você tem que assistir ao telejornal para se entreter e ver como aqueles que estão te governando fazem isso te fazem passar o tempo. Há muitos amigos confidenciais que colocam a televisão espanhola, os telejornais, sabendo o que sabem porque nos escutam, e você percebe a manipulação, cada palavra, cada gesto. Olhem, José me mandou um vídeo que eu achei muito engraçado. Vocês se lembram de Alberto Rodrigues, o Rastas do Podemos, que depois foi tirado do cargo de deputado por agredir um policial? Bem, então na televisão canaria, ele diz a mesma coisa que o Vox sobre a prioridade nacional. Ouçam o que ele diz. Mas eu realmente acredito que é positivo e que deve haver uma prioridade nacional canária em relação às pessoas que residem nas Canárias em comparação com as pessoas que vêm de fora em condições de privilégio. Ou seja, não podemos atribuir a um conceito e dizer este conceito é de direita, este conceito é de fascista, certo? Alberto, fico então com a sua frase de que deveria haver uma prioridade nacional canária. As pessoas pediram isso em 20 de abril. Não é possível que ontem um trabalhador canário com uma criança de 6 anos tenha sido despejado e ido para a rua. Aí chega um alemão, nem precisa ser aposentado, com dinheiro na conta, compra 2 casas, volta para a Alemanha e depois retorna para usar o excelente atendimento de saúde que é universal e tudo mais. Muitos veem uma lista de espera de 2 anos. Para mim, o conceito de prioridade nacional é que eu não vou entregar isso aos fascistas. Fala para ele, chama o Carlos Marcos, o Rastas, e diz para ele que ele é do Vox, mas que ele não percebeu, que está enganado. Vamos lá, tem coisas que são de bom senso e a prioridade nacional é algo que eu não sei como alguém pode discutir. Quer dizer, é como se você me dissesse, Carlos, antes de cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar dos filhos do vizinho. Não me venha com besteira. Primeiro vou alimentar e cuidar dos meus filhos e, quando possível, ajudar solidariamente os filhos do vizinho. Aqui a proposta é tão absurda que dizem, não, primeiro esse pessoal tão vulnerável. Mas olha, eu não chego ao fim do mês. Não consigo encher minha geladeira, não tenho dinheiro, meu salário não dá. Como assim eu tenho que patrocinar pessoas que estão chegando? Não faz nenhum sentido. A prioridade nacional é uma questão de bom senso, gostem ou não gostem. Mas a esquerda, que é muito habilidosa nas áreas de comunicação, estigmatizou essa expressão. Se você fala de prioridade nacional, te chamam de racista. Já fui chamado de fascista, de viado, de tudo. Quer saber? Já nem me importo mais. Bom, agora que me chamem de idiota, também aceito, mas prioridade nacional. Sim, sim e sim. Primeiro minha família e depois vou ajudar os outros, não tenho nenhuma dúvida. 2 dados que não quero esquecer. Antes que você me corte, Albert, uma curiosidade. Sabe quem entrou na sala da diretora-geral da Guarda Civil para fazer a vistoria? Quem? O Tenente-Coronel Balas. O Tenente-Coronel Balas e, em segundo lugar, Marlasca é um fracote, cara. É pernas abertas, mas é um pernas. Comprou um chalezinho em Portugal.
Porra, que aprenda com o socialista Bono, que comprou um palácio de 2.000 metros quadrados em Marrakech, ou com Pepinho Blanco, que do nada, porque esse cara andava com os bolsos para fora, não tinha um tostão. Participava das viagens ao Congresso dos Deputados com Zapatero para dividir a gasolina. Vai ver a mansão que ele tem em Madrid. Que baita mansão. E, por sinal, um amigo meu joalheiro deu uma olhada. Claro, ele não pode avaliar as joias só por uma foto, mas tem uma das joias que ele me disse. Se essas pedras forem boas, se não for uma falsificação, e já é estranho uma falsificação ser guardada em um cofre. Só essa peça pode valer mais de 10 milhões de euros. Fica ligado, parceiro, fica ligado, parceiro. Eu não conheço muitos espanhóis. Cara, minha mulher tem algumas joias, mas não tem 103 joias. Pô, se minha casa pegasse fogo, porra, 103 é uma loucura. Em um cofre. Não mexa com a sua mulher, que depois você paga por isso em casa. Vamos lá, sobre o governo, Carlos, Emílio, Marisa, Roberto e Vitória. A título lucrativo, o advogado pode se mexer com a esposa de Sanches porque ela se beneficiou. Não quero ser advogado do diabo, mas lembramos do caso Naganin e da infanta. A infanta estava claramente sendo beneficiada pelos negócios do marido. E acho que não mexeram nem no brinco que ela usa na orelha. Eu não achava que havia tanta gente ignorante e falo do meu círculo. Eles estão super enganados. Além disso, ainda apoiam Pedro Sanches e mais... Eu pergunto se eles foram votar e a maioria nem sequer foi votar, mas depois são os primeiros a reclamar. Eu gostaria de saber o que há dessa teoria da última bala de Pedro Sanches para buscar um inimigo comum para unificar toda a esquerda? E esse inimigo não seria outro senão o rei. Da Argentina sempre olhávamos para a Espanha, anos atrás, como, não é? Uma terra de possibilidades. E a verdade é que todas essas figuras políticas atuais, como a de Sanches, mancham essa grande história que a Espanha tem. Que até o PSOE esteja se manifestando e que estejam protestando por moradia. Quando eles são os culpados de tudo isso, os podemitas que querem que entreguemos nossas casas e eles porque não as recebem. Você acha, Carlos, que pode haver um objetivo de culpar o rei por tudo e tirá-lo, já que é tão fácil fazer isso porque ele não se defende nem opina? Poderia ser? Mas a figura do monarca foi tão depauperada que já não é referência de nada. Eu conheço muitos monarquistas que defendem a instituição, inclusive eu, que não nos sentimos representados. Mas como é possível, meu Deus, que o rei da Espanha leia a escalação de um time de futebol que vai jogar uma Copa do Mundo? Mas em que papel, em que momento colocamos o rei? Como elevar a categoria dessa instituição se a desrespeitam diariamente? O que ocorre com o rei? Pois é, cara, por alguma razão que eu não conheço, ele decidiu se submeter aos desígnios de Pedro Sanches e do seu governo, e nem sequer reivindica a força da instituição. E eu continuo acreditando na monarquia parlamentar. Quero acreditar na monarquia parlamentar porque me parece mais confiável do que uma república. Mas de verdade, senhor monarca Dom Felipe, não vá por esse caminho porque o senhor está indo e não está olhando para trás e está ficando sozinho no caminho. O senhor e Letícia estão tentando convencer os republicanos a apoiarem a monarquia. E o que o senhor está conseguindo é que os republicanos caiam na gargalhada do senhor e dos monarquistas. Vamos começar a seguir um caminho pelo qual não gostamos do rumo que o senhor está tomando. Acorde, senhor Felipe Rei, majestade, porque o senhor pode acabar mais sozinho do que nunca e terminar como Afonso XIII, pegando um trem. Você se lembra do almoço que tivemos no Parlamento Europeu quando fomos entregar as assinaturas? Claro. Tivemos com Juan Carlos Girauta, e Girauta nos confessou que o rei ligava muito para ele, uma vez por semana, às vezes para discutir questões da Catalunha e do processo, e Girauta e Felipe VI concordavam em tudo. E de repente começou a mudar, já estava Sanches no governo e começou a dar argumentos com os quais estava mais a favor de Sanches do que de Girauta. Depois parou de ligar para ele. Eu não acho que estejam forçando ele a nada.
o rei mudou de opinião e eu acho que ele se tornou muito favorável aos desígnios do partido, não ao Sanches, com quem ele não se dá bem, mas sim aos desígnios do progressismo e da esquerda. Rocafort, como você vê isso? Bom, não sei, aqui eu vou discordar um pouco. Eu acho que o modus operandi de Sanches, desde que chegou à vida pública, tem sido a chantagem. A chantagem com os vídeos das saunas dos sogros. Chantagens dentro do partido a altas instituições do Estado. E depois, por outro lado, também, não só nesse caso, eu acho que o rei está sendo chantageado, me parece, a uma parte de chantagem. Agora mesmo está a trama de Leire, que é uma trama institucional promovida pelo próprio Pedro Sanches, instrumentalizando o PSOE para gerar chantagens na justiça e depois também unindo isso à visita do Papa, a hierarquia católica na Espanha, todos nós sabemos que é objeto de constante chantagem. Não sei se eles têm isso gravado. Então, uma instituição que atua, na minha opinião, sob o comando de um chantagista, é uma instituição totalmente neutralizada e inimiga da nação. É o que acontece, se nós na Espanha, os católicos, tivéssemos bispos ou hierarcas, arcebispos, cardeais, à altura da nossa história, isso seria outra coisa. Mas a Conferência Episcopal se tornou o ministério religioso de Sanches e, no final, a chefia de Estado é o ministério da monarquia. Há chantagens, porque é um modus operandi de Sanches, com as saunas e agora mesmo com Leire, ou seja, ali funciona pela ameaça e pela chantagem. Então, claro, se pegaram eles pelo pai, ou seja lá pelo que for, então o que o rei tem que fazer é abdicar e deixar a filha assumir já limpa de qualquer delito ou qualquer assunto obscuro. O mesmo com os hierarcas católicos, os bispos. Se alguém está sendo chantageado, o que tem que fazer é renunciar e que venha outro para defender o rebanho católico, que somos nós, os católicos. Não que coloquem alguém, como estamos vendo dentro da igreja, que o que faz é nos amordaçar, nos ameaçar, nos neutralizar e descristianizar. Porque o que o rei está fazendo, como bem disse Carlos, é o mesmo que a hierarquia está fazendo, acabando com os monarcas, pois a hierarquia está acabando com os católicos, cada vez somos menos e os que somos estamos cada vez mais irritados com essa hierarquia. Querido Guilhermo Rocafort, que Deus te abençoe apesar do Papa, obrigado por estar aqui, um abraço. Igualmente, um forte abraço, obrigado. Carlos, epílogo. Vamos lá, duas coisas. É minha primeira vez debatendo com Rocafort e estou muito feliz, pois a legião de irritados só cresce. Já não é só o Ranganha, já não sou só eu. Agora você trouxe um catedrático de universidade e isso é muito bom. E uma última reflexão, eu acho que Zapatero, no fundo, está fazendo de tudo para que o coloquem na cadeia. Por quê? Deve ser muito difícil, Albert. Chegar em casa todos os dias e dar de cara com a cara dos Sonsolos. Já leva um susto ao entrar, mas aí você foge de casa e vai para o escritório e dá de cara com a cara da Gertrudes. Poxa, me coloquem na cadeia o quanto antes. Isso é insuportável. Eu, outro dia ouvi, diziam que Gertrudes é a secretária ideal para toda esposa de alguém que ocupa um alto cargo. Sim, sim. É bom, vocês já sabem por quê. Querido Carlos, um abraço. Se cuida, amigo. Vamos para a redação. Susana Gasque, últimas mensagens, conte para a gente. Um abraço para todos da redação do Castelão Confidencial. Estamos aqui recebendo um monte de mensagens todos os dias dos nossos confidentes e lembrem-se que vocês também podem nos ouvir no iVox. Todas as manhãs às 7 publicamos esse podcast. Esta é justamente a mensagem do iVox, de Eduardo Tisch. Ele diz que comentaram em uma tertúlia que não acreditam que Zapatero tenha feito nada de errado. Imaginem como está a cabeça de todos esses personagens. Conta também que Dr. Cabreira disse em um programa que, quando jovem, Sanches ficava tão chateado ao saber que a direita venceu em alguma cidade que ia direto para a cama. Isso é o que acontece desde 2004. Ele nos diz que, com a ajuda da La Sexta, da televisão e de outros meios de comunicação aliados, fanatizou metade da Espanha e é assim que estamos. Marijo diz que nós, cidadãos coniventes, temos várias culpas, principalmente por crimes, e que já chega porque não saímos às ruas. Também Marga diz que, claro, quando há uma greve geral na Espanha, quando é que todo mundo das cidades da Espanha poderá sair às ruas, igual como foi feito no sábado? Refresco diz que o rei é uma vergonha para toda a Espanha. Alejandro Ballester diz que é preciso investigar sempre ao máximo o voto cera, porque isso é pior do que roubar. Manu afirma que o pior de Sanches ainda está por vir e devemos ficar de olho na visita do Papa à Espanha.
Sánchez certamente terá uma grande oportunidade para criar algo maquiavélico. É importante, precisamos ficar atentos. Briseida também diz: bom dia, Albert. Parabéns pelo programa e para toda a sua equipe. Nós, venezuelanos, estamos muito felizes com tudo o que acontece com Zapatero. Nós nunca erramos e, por isso, nosso repúdio é o mais absoluto possível em relação a Zapatero. Rosa Iglesias afirma não ver Zapatero preso, dizendo que é armação para evitar sua extradição aos Estados Unidos. O que acham? Essa é minha pergunta. Maria diz que é uma pena, o reino intervém para ajudar os espanhóis a se livrarem, por enquanto, e finalmente do governo, esse governo tão indecente. Mas é claro, ele aparece para promover o futebol espanhol, que também não é tão necessário assim. E a última diz que, nesse caso, Javier, fico muito feliz que vocês tragam o tema das votações neste programa e também das eleições, porque me surpreende muito que ninguém fale sobre isso depois da quantidade absurda de votos que o PSOE obteve nas eleições andaluzas. Também não é muito normal, ela nos diz. Isso ninguém acredita. Muito obrigada e agradecida. Temos muita sorte de ter vocês do Confidencial ao nosso lado. E com isso encerramos, mas sim, é importante, e daqui toda a equipe pede para vocês que temos um novo canal chamado @tucuerposabe 2.0, dirigido pela equipe de Tuxen Castilhon. Pedimos que vocês possam se inscrever, é absolutamente gratuito e nesse canal vocês vão descobrir o que acontece com o nosso corpo sem que a gente saiba, é muito interessante, inscrevam-se. Muito obrigada, Albert. Muito obrigado. Bom, e se preparem porque os vínculos de Zapatero com a China e centenas de milhões nós contamos para vocês em 1 minuto. Você está ouvindo Castilhon Confidencial. Senhores, existe sim o que este programa adiantou há anos. Uma trama chinesa de Zapatero e de suas filhas para se enriquecerem. Não só os contratos que a Huawei fez com a empresa das filhas, 2 contratos, mas também colocar a Huawei em tudo no governo, desde guardar as gravações dos tribunais, dos juizados, que são materiais muito sensíveis, até cuidar da telefonia nas Forças Armadas. Os contratos da Huawei, por sinal, foram adjudicados pelo ministro Oscar Puente, agora ele vai ter que dar explicações. E tem essa carta manuscrita de uma empresa chinesa, International Cultural Technology, 30 de outubro de 2023. Eles enviam para o presidente Rodríguez Zapatero, continuam chamando ele de presidente por protocolo, e dizem a ele que tem interesse em adquirir petróleo, gás natural e minerais preciosos para posterior revenda. Que empresa é essa? Sandra Flores, Epoch Times Espanha, como você está? Prazer estar aqui de novo com você, Albert, e todos os confidenciais. Um abraço. Tudo o que você dizia está se confirmando. O que você sabe sobre essa empresa chinesa? Bem, essa empresa chinesa é mais um gigante entre tantos que o Partido Comunista Chinês vai lançando pelo mundo com uma agenda muito clara, que é justamente a de se infiltrar nas elites ocidentais, de se aproximar das elites ocidentais e fazer negócios com elas. E, curiosamente, na maioria dos casos, vendendo com prejuízo ou comprando em troca de. Vamos descobrir o quê? Porque sabemos que a principal estratégia do Partido Comunista Chinês sempre foi o suborno. Ou seja, se uma empresa chinesa sabe de algo que um líder ocidental fez que não é correto, ela já o tem nas mãos. A partir daí, todo o resto é lucro. Isso pode ter acontecido com Zapatero, é uma possibilidade, não é? É uma possibilidade muito real. Não entendemos essa relação das empresas chinesas com o círculo de Zapatero. Ou pelo suposto suborno, ou por isso mais uma propina, uma comissão ilegal. Mas Zapatero, seus tentáculos chegaram absolutamente ao governo de Sánchez. Vejam, a Comissão Nacional do Mercado da Concorrência certificou quais são as empresas que conseguiram mais dinheiro. Empresas chinesas estão no topo dessa classificação.
Por exemplo, há duas corporações chinesas, Envision Group e Powerhook, que conseguiram mais ajuda do governo Sanches do que a Iberdrola, do que a Gás Natural, do que a General Motors, do que a Telefônica ou do que a Hispasat. A primeira Envision Group conseguiu 300 milhões de euros de ajuda pública e a segunda 200 milhões. Ou seja, os gigantes chineses levaram 500 milhões. Em troca de quê, Sandra? Não sabemos muito bem, porque o fato é que em outubro de 2023, o governo aprovou essa ajuda para a Envision. Foram 200 milhões de euros em subsídio e 100 milhões em um empréstimo para supostamente montar uma gigafábrica de células de baterias em Navalmoral de la Mata, em Cáceres. E até o próprio presidente do governo foi lá para colocar a primeira pedra, acho que 2 vezes. Nada mudou lá, sem fábrica, nada feito, já se passaram. Era para as obras começarem em agosto de 2025 e lá não aconteceu absolutamente nada. Isso é algo muito comum com o Partido Comunista Chinês. Quando os líderes vão para a China ou quando eles recebem aqui no Ocidente, sempre prometem investimentos milionários que vão criar aqui. Mas no fim, o dinheiro vai para outro lugar. Não vem dos chineses para cá, acaba indo com eles. E na maioria dos casos eles não constroem nada. E se constroem alguma coisa, se criam alguma fábrica ou indústria, a gente vê que é um modelo absolutamente parasitário, em que, como por exemplo o de Figueroa, em Zaragoza, eles trazem os trabalhadores chineses. Ou seja, a empresa chinesa com capital chinês emprega pessoas chinesas, fabrica produtos que são vendidos para carros chineses. Depois todos os lucros vão para um banco chinês em Pequim. Então a mecânica é sempre a mesma. Claro, eles vêm aqui não para deixar, mas para recolher. A empresa Envision foi visitada, a sede principal fica em Xangai, foi visitada por Sanches em uma viagem e ele prometeu 1 bilhão de investimento. Ou seja, aqui há acordos de interesse privado. E depois a construtora Aldesa é a maior construtora da Espanha que não está no IBEX, não é listada na Bolsa. E me dizem que é completamente controlada por capital chinês. Transferiu, por exemplo, já está comprovado nos relatórios, 127 mil euros para a Sociedade do Laranja de Zapatero, análise relevante. Em troca, Zapatero tinha que passar projetos para ele entregar relatórios. Essa é a que está construindo o AVE em Madrid, a base do AVE em Madrid. A mesma com um contrato concedido pela DIF de 47 milhões de euros. Mas é que estamos falando que essa empresa, eu tenho aqui os dados, em 2021 recebeu 54 milhões de euros em adjudicações de contratação pública, em 2022, 78 milhões de euros. Em 2024, 39 milhões de euros, em 2025, 42 e em 2026, 11 milhões de euros reportados inicialmente. E isso da DIF que ainda está pendente de confirmação. Então, e não só isso, quer dizer, o que tem essa empresa que foi comprada pelo capital chinês justamente, além disso, durante a pandemia, não percamos de vista que a compra dessa empresa, a Aldesa, que de fato é uma das grandes construtoras espanholas que não está listada no IBEX, aconteceu em plena pandemia, quando todo mundo estava confinado, e com o aval favorável do governo, porque apesar de ser um setor crítico, considerava-se que seria mais prejudicial deixar a empresa quebrar pelos supostos problemas econômicos que tinha do que perder os postos de trabalho. Mas o mais curioso e o fato é que quando a gente começa a analisar as contas da Aldesa, percebe que a Aldesa continua tendo problemas econômicos. Ou seja, esse capital chinês, apesar de ter sido injetada uma quantidade incrível de milhões pelo Partido Comunista Chinês, que é o dono da empresa chinesa que comprou a Aldesa, é uma empresa estatal, não vamos perder isso de vista, não é uma empresa privada, sabemos que na China não existem empresas privadas, esta é diretamente uma empresa estatal. Bom, então é isso. Essa injeção de capital não serviu absolutamente para nada, porque a Aldesa continua tendo problemas econômicos e isso é... Pegam uma empresa espanhola com problemas econômicos, chega capital chinês, ficam com ela com permissão do governo, provavelmente recomendado por Zapatero, e começam a dar para ela concessões de obras públicas, mas ela não se recupera. Onde está o dinheiro, Sandra?
Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque, além disso, Aldesa, justamente um dos aspectos de Aldesa que mais interessava ao capital chinês é que não só abre a porta da Espanha, mas também abre a porta da Iberoamérica e da Hispanoamérica. Porque pense que a Aldesa é uma empresa muito consolidada, é uma empresa muito respeitada, fundada em 1969, é uma empresa muito sólida. Era uma empresa sólida, com mercado relevante. No México e Uruguai também recebe contratos públicos. Atenção. Já? Tá bom? E sabemos que, além disso, eles apresentam propostas com prejuízo porque o que querem é ficar com o contrato. Na verdade, há pouco tempo a Comunidade de Madrid rejeitou a empresa em uma licitação que houve, justamente porque dizem é dinheiro de menos. Isso não pode ser uma boa obra, é impossível que seja uma boa obra. Então, mas tem duas coisas que não encaixam, que não batem. Como sempre falamos, isso é o que dizemos há muito tempo. Nós não podemos aplicar a lógica financeira de qualquer empresa para analisar os movimentos do Partido Comunista Chinês. Você não pode dizer, invisto, compro uma empresa, a torno lucrativa para ganhar mais, depois vendo e lucro ainda mais. Não é o caso. O Partido Comunista Chinês não funciona assim? O dono chinês, ou seja, para deixar claro, Aldesa, com capital chinês, é quem está fazendo a nova base do AVE em Madrid. Quando passarem por Atocha, verão todas as obras. O dono chinês da Aldesa está vetado nos Estados Unidos, não pode construir, não pode fazer obra pública. É evidente que suspeitam que ele está passando informações para o Partido Comunista Chinês, que pode ser espionagem, não é? Mas não é só isso. Eu acho que no Ocidente precisamos começar a despertar para quem é o Partido Comunista Chinês, quais são as suas intenções. Vou te dar outro exemplo. Recentemente, nós publicamos uma pesquisa muito detalhada feita por um general americano que descobriu... Bom, na verdade, ele não descobriu. Ele apenas começou a observar. Na verdade, é só olhar um pouquinho, também não precisa cavar muito fundo. Que em 2010, o Partido Comunista Chinês aprovou uma lei pela qual toda a frota, escutem, prestem atenção, toda a frota de navios chineses deve ser reforçada com capacidades militares. Todos. Os cargueiros, os barcos de pesca, todos. E depois chega Xi Jinping. Em 2015, ele aperta ainda mais essa lei e diz que, além disso, todos esses navios devem ter um membro do Partido Comunista Chinês a bordo. E, além disso, precisam incluir uma série de outras características para torná-los assim. Viáveis em caso de um conflito militar. Então, essa é a China, esse é o Partido Comunista Chinês. Estamos dizendo aos Estados Unidos que seus navios ou aviões não podem reabastecer na base de rota, pois supostamente somos contra a guerra. E o que acontece com os navios que atracam agora enquanto conversamos? Em Valência, em Bilbao, em Algeciras, que tem capacidade para um porta-aviões, os grandes cargueiros Ro-Ro, de carga, por exemplo, da Costco. Existe um exemplo de navio capaz de armazenar 60 mísseis. Está capacitado, foi construído para esse fim, e todos os navios que são construídos a partir de 2015 já precisam ter esse duplo uso civil e militar. Então, isso se aplica a tudo, ao duplo uso. Não, temos o inimigo em casa, e em parte foi para enriquecer pessoas como Rodrigues, Zapatero e outros. A investigação vai continuar. A via chinesa é uma das principais e vamos continuar acompanhando aqui. Prepare-se porque no Epoch Times vocês têm trabalho, são dias complicados. Você vai ver? Não me surpreenderia se uma parte muito importante do processo que ainda não foi revelada vá justamente nesse sentido, né? Possivelmente. Porque realmente, você sabe que eu falo isso muitas vezes, se a gente parar para olhar quais são as áreas mais obscuras da geopolítica, da economia, dos movimentos, agora mesmo, será que você quer um pouquinho? O Partido Comunista Chinês quase sempre está por trás. Não aparece, mas quase sempre está por trás. Vou ficar com a forma como você começou a conversa. E se o que faz Zapatero agir assim não for só dinheiro, mas chantagem... Assim, uma fórmula habitual usada pelo Partido Comunista Chinês, vamos ver. Sandra Flores, um abraço, muito obrigado. Obrigada a vocês, um abraço para Albert, para você e para todos os confidenciais. E obrigado a Pilar, a Conchi e a muitos outros que nos apoiam diante dos ataques de outros pseudo-jornalistas.
Senhor Alberto, todos esses que estão dizendo tantas mentiras sobre o senhor na televisão, como esse senhor, não sei como se chama, fazendo e dizendo tantas aberrações contra o senhor. Bem, o senhor tem uma equipe por trás muito, muito forte, que somos todos nós, que o apoiamos nisso, nessa verdade que o senhor está expondo. O que os maus jornalistas dizem sobre você não deve te afetar. Passe óleo nas costas e deixe escorregar. Porque todos sabemos o que há, o que é e como é. Eles não enganam ninguém, talvez enganassem em 36 ou em 34. Hoje há muita informação e eles não enganam mais ninguém. Por isso querem tirar nossas redes e querem calar nossa voz, e não vamos permitir. Vocês são maravilhosas, Pilar Conchi, mas é verdade, temos que ter consciência de que somos mais fortes, que temos a verdade e também a razão. Com isso, ninguém pode lutar contra isso. Bom, memes de colares e diamantes eu tenho por toda parte, a história das joias do Zapatero já chegou. Por exemplo, chamam ela de colares, que era como chamavam a esposa do Franco, lembram? A Pilar, a dona Pilar, ou esse meme do Zapatero e da Sonsoles vestidos cheios de joias, dizem: você acha que vai colar dizer que herdou isso da sua mãe? Não, não colou. Cena de gala de Sanches e Zapatero, reparem em como eles vão ao jantar, mas estão mesmo um luxo de diamantes e brilhantes. E Freud Lannister encena a coletiva de imprensa mais esperada. Li a decisão sobre o Zapatero e, sinceramente, não vi nada estranho ou criminoso. Agora é proibido enriquecer manipulando resgates. As joias do Zapatero, segundo ele, vieram da herança da tia Henriqueta, fã de joias austro-húngaras. E eu acredito nele porque Zapatero é tão sincero quanto eu. Olha, o negócio da UCO, entrando em Ferraz para pedir informações e dizendo que, se não dessemos, eles iam entrar para fazer uma busca, isso não é uma busca. Eles passaram por lá porque acham a gente legal, como vou renunciar, só por causa dos casos de corrupção do Tito Berni, Ábalos, resgate da Plus Ultra, negócios do Zapatero, falcatruas, propinas da Leire Diezero e EPI do Santos Serdã, dos hidrocarbonetos, da minha esposa, do meu irmão, do resgate da Aero Europa ou do Procurador-Geral. Sejamos sérios, não podemos manter esse nível tão baixo. E saibam que não convoco eleições para não abusar, porque se eu fizer isso, governaria em coalizão, mas uma coalizão formada por mim e pelos meus ovos marrons. Vocês não sabem que meus eleitores são burros? Mas eu devo isso a este país e prefiro continuar sem conseguir aprovar orçamentos durante toda a legislatura. Isso é o realmente responsável e é o que vocês, gente como vocês, precisam. Vou embora, preciso gravar um Falcon Tour para o TikTok. Adeus, plebeus. Isso. E dá para ver que ele tem cara de pau, ou seja, é cara de cimento armado. Magnífico. Freud Lannister resumiu em pouco mais de um minuto a verdade sobre o que temos e quem nos governa. E eu concordo que quem vota nele é o que diz o GAC. Bom, ou mais um meme, vamos lá, Partido Socialista Joalheiro Espanhol está por toda parte. Eles trocaram o logo da mão e da rosa por um diamante, que é o que está mais na moda agora. E o final, que seja hoje colocado pelo nosso querido Abraão, é uma mensagem de emergência SOS. E aí, tudo bem? Estou no limoeiro, olha que bonito esse limão, chamei ele de Pedri. Sim, por causa da acidez, sabe? E porque já está pronto para colher e espremer. Tu eres confidencial. Ou seja, que Sanches já está pronto para ser colhido. Vamos ver se a gente vê, vocês vão ver, assim como vimos Zapatero cair, vamos ver Sanches cair. E tenho certeza de que vamos ter que lembrar aqui de programas de anos atrás, onde já apontávamos que isso ia se tornar realidade. Graças a vocês, cada dia mais fortes com a verdade. Até amanhã, amigos, continuamos aproveitando dias magníficos. Preparem-se para as detenções de amanhã, vamos contar tudo aqui para vocês. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero shh, solo para mentes abiertas. Y
para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial de Albert Castillón.